Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Eu vou esperar o pessoal do YouTube que está entrando aqui, então a gente começa daqui a pouquinho, tá bom? Só um minutinho. Chega o YouTube para mim. Alô pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Manda uma mensagem aí para saber que vocês estão recebendo o sinal bem. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Essa vai ser uma live que deve durar aí uns 40 minutos, eu acho, talvez um pouco menos até. A gente vai falar sobre escolhas e decisões, então é um tema bastante amplo, né? Ó, o seu Carlos entrou aí, tudo bom, seu Carlos? A Carla também. Oi, Carla, como é que vai? E a gente vai falar então sobre decisões, escolhas e o impacto que elas acabam tendo na vida da gente, né? Quando a gente fala sobre esse tema assim, dá muito pano para manga. A Angélica também entrou, tudo bom, Angélica? Como é que vai? E aí a gente acaba tendo alguns momentos em que as decisões são mais complexas, né? E nesses momentos a gente tem que ter mais jogo de cintura e talvez uma estratégia também um pouco melhor, né? Para que a gente possa de fato fazer frente aí a todas essas necessidades, né? Entrou também o Luiz. Bom, Luiz, como é que vai? E conforme a gente vai avançando aí nesses temas, né, que são temas assim que principalmente no final de ano eles acabam sendo temas muito demandados, né? A gente tem a oportunidade de fazer escolhas mais assertivas, né? E é isso que a gente quer, que as escolhas de final de ano sejam escolhas melhores, escolhas que façam mais sentido pra gente, né? Essa live eu vou deixar ela gravada também para vocês no IGTV. E aí provavelmente eu vou dar uma editada, porque na ferramenta do YouTube a gente consegue colocar imagem, mas na ferramenta do Instagram a gente não consegue colocar tanta imagem, a tela é um pouco menor e a gente tem que mexer um pouco. Então fica mais fácil a gente fazer uma edição e deixar prontinho para vocês amanhã. Ó, a Vanessa também. Tudo bom, Vanessa? Como é que você tá? Não esqueci do nosso almoço não, a gente vai almoçar assim, essa semana que vem ou na outra, tá bom? E é isso aí, pessoal. Então a gente vai falar um pouco sobre decisões, sobre escolhas e uma estrutura mais acertada para isso. Para fazer tudo isso acaba dando muito trabalho, mas aí o que eu imaginei, né? Eu pensei, poxa, vamos fazer um jogo, porque nesse jogo as pessoas conseguem pontuar e aí fica mais divertido e a gente consegue também ter algumas ideias mais voltadas para o nosso dia a dia, né? E quando a gente consegue tangibilizar, colocar no dia a dia essas coisas que às vezes parecem muito teóricas, aí acaba ficando mais fácil e a gente tem mais oportunidade de poder implementar, né? É isso que a gente quer. A gente quer que o conteúdo que eu passo aqui para vocês, que ele seja implementável, que vocês consigam colocar de fato em prática no dia a dia. Aí foi pensando em tudo isso aí que a gente montou essa live, tá bom? Vamos só dar uma conferida aqui no pessoal do YouTube, se já está todo mundo antenado. Ok. Parece aqui que no YouTube está rolando tudo bem. Opa! Olha só o time do Nordeste da FQM Melhora entrando para me prestigiar. Poxa, muito obrigado, Carlinha. Você sabe que você sempre foi uma grande referência para a gente lá na Farmoquímica. Você é uma profissional muito guerreira, muito envolvida com o seu time e certamente isso acaba trazendo também muita diferença para vocês lá, né? Se vocês precisarem de ajuda, de apoio, estou sempre à disposição, tá? Ó, o Luiz mandando um abraço para você também, Luiz. Abração para você. Pessoal,
Vamos começar entendendo um pouquinho aqui a questão dessas decisões, como é que essas decisões elas acabam impactando a vida da gente, né? Então, como eu falei para vocês, eu acabei criando um... Oi, Vanessa, tudo bem? Obrigado pelo apoio do time da Farmoquímica de São Paulo, obrigado, viu? Marcos Melete também, brigadão, Marcos. Eu acabei criando um jogo. Nesse jogo, a personagem principal ela acabava tendo 3 opções de escolha. E aqui lá na frente a gente vai separar um pouquinho a escolha da decisão. Às vezes parece que é a mesma coisa, mas é um pouquinho diferente. A escolha a gente consegue girar escolhas, mas as decisões elas são mais afuniladas. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Quando a gente está falando sobre esse jogo, então a gente está colocando uma personagem na vida real e essa personagem ela tem algumas oportunidades de escolha e ela é obrigada a decidir. Aí nesse momento eu coloquei qual era a decisão mais assertiva naquele caso. E claro, vocês podem discordar também, mas eu coloquei essas decisões pensando em tudo aquilo que a gente faz em termos de coaching, de PNL, lembrando também das leis da vida, que é a base da neuroprogramação. Então, que vocês consigam trazer decisões mais assertivas, decisões que vão aí de fato ao encontro das necessidades de vocês, e mais fácil fica quando a gente consegue ver isso na pele de outra pessoa. A personagem que a gente escolheu para fazer isso foi a Mônica. A Mônica, ela, no nosso desafio, ela é uma mulher de 39 anos. E ela está naquela fase da vida em que ela encontra uma bagunça danada no trabalho dela, está muito difícil. Ela chega em casa, está tudo atrapalhado também, ela está vivendo um momento da vida dela bastante complexo. Sabe o que eu esqueci de dizer para vocês? Que esse jogo, o que eu fiz? Eu coloquei lá no IGTV 3 videozinhos. E esses vídeos, eles vão se encadeando e você toma a decisão e assiste o próximo vídeo. São vídeos de 1 minuto só. Na verdade, a estrutura parece muito simples, mas tem muita coisa envolvida. Voltando aí para a Mônica, ela tem essa situação, ela tem 39 anos, momento difícil no trabalho, vida particular complicada, ela está se sentindo sufocada, aquele momento que as pessoas não conseguem tomar decisões. E aí as coisas acabam ficando um pouco mais enroladas, difíceis, né? Mas vai dar tudo certo para a Mônica, vamos ajudar ela a tomar essas decisões. Então, o primeiro desafio da Mônica a situação está completamente confusa. O que eu vou fazer a partir disso? A partir desse momento em que a situação está tão difícil assim, o que eu vou fazer? Como é que eu vou me comportar? Qual a decisão que eu vou tomar? E a Mônica ela tinha 3 decisões possíveis que eu coloquei nesse primeiro vídeo, que foi o vídeo que eu coloquei acho que 9h30 da manhã. Então a primeira decisão dela, a primeira decisão que ela poderia ter, era definir objetivos para a vida dela. Então a Mônica poderia começar aí o caminho dela definindo os objetivos para a vida dela. E ok, definir objetivos era uma das possibilidades para ela. Vamos ver a próxima possibilidade? A outra possibilidade que ela tinha era fazer alguma coisa. Então ela poderia, de uma hora para outra, montar algum esquema, fazer alguma coisa, tentar conversar com alguém, sair da cidade, trocar de emprego, ela poderia fazer alguma coisa. Essa era a segunda opção que a Mônica tinha. Na terceira opção, que a Mônica precisava era relaxar e descansar. Então a Mônica tinha essa possibilidade também. Ela podia parar, podia relaxar e podia descansar. Dentro dessas 3 opções que eu dei para vocês, quem não participou no jogo pode colocar aí se acha que a opção número 1 é a melhor, que é definir objetivos, a opção número 2, que seria fazer alguma coisa, né, estar em ação, ou a opção número 3, dar uma relaxada e conversar com alguém, seria melhor. Vocês podem votar aí à vontade. Enquanto isso, a gente vai falando sobre a complexidade dessa situação. Uma das coisas que acontece, é muito legal também, é o seguinte: independente do gênero, quando você faz 39 anos, parece que a vida dá uma enrolada, assim, você sente, poxa, mas eu já tenho 39, e agora, o que vem pela frente? Eu posso contar para vocês o seguinte: vai chegar aos 40. Quando você fizer 40 anos, sabe o que vai mudar? Nada. Não vai mudar nada, você vai continuar sendo a mesma pessoa que você era com 39,
você vai ter talvez mais força e mais disposição, até porque tem uma experiência envolvida aí também, e com certeza você vai conseguir trabalhar muito mais aspectos da sua vida que vão te levar a soluções melhores. Então, mas dá essa angústia, sabe? Quando você chega nessas idades assim, que vão se aproximando, tô próximo de 40, tô próximo de 30, tô próximo de 50, parece que as coisas... Peraí, vocês estão falando do som? Melhorou o som? Estão ouvindo bem? Dá um ok para mim se vocês estão ouvindo bem. Deixa eu ver aqui o pessoal do YouTube. Pessoal do YouTube, ok. Dona Sueli, ok. Tá bom, então. Então vamos continuar. Então, quando a gente chega nessas idades, assim, que nós parece que vamos cruzar uma fronteira, 29, 40, 39, 59, parece que as coisas vão sair do controle. E não é exatamente assim. As coisas, elas continuam, a vida continua e você vai se adaptar. Para você que já pensou aí no caso da Mônica, nesse primeiro desafio dela, a decisão mais assertiva para a Mônica nesse momento seria a decisão de definir objetivos. Então, se ela define os objetivos, tudo começa a fazer sentido para ela, porque ela descobre uma coisa que é muito difícil hoje. Se você perguntar para alguém o que você quer, você vai ter uma resposta difícil mesmo, porque nem sempre a gente sabe o que a gente quer. Isso acontece porque nós temos tantos impactos ao nosso redor que nós acabamos ficando confusos. Isso é extremamente comum. Para vocês terem uma ideia, hoje uma criança de 7 anos tem mais informação que uma pessoa na Idade Média teria vivendo até os 60 anos. Então olha só a quantidade de impactos, de impulsos que a gente tem e que vão fazer com que você de fato fique em algum momento sem saber para que lado vai. Então a melhor coisa que a gente faz nesse momento é definir objetivos. Quando a gente define os objetivos, tudo fica mais claro e a gente começa a ter um norte, isso é importante. Ok, uma vez que a Mônica, nossa personagem, conseguiu definir os objetivos dela, então ela passa para o segundo desafio. O segundo desafio que a gente colocou aqui para a Mônica foi exatamente esse. Qual é o próximo passo dela? E ela poderia pedir ajuda para outras pessoas. Pedir ajuda é uma das possibilidades que ela teria. Seria mais uma escolha dentro daquela árvore de escolhas que a gente tem lá. Depois, ela poderia também separar a vida dela em áreas. O que está acontecendo no âmbito de desenvolvimento pessoal? Como é que está a minha questão profissional e econômica? Ela podia dividir a vida dela por áreas. Ou a Mônica também poderia fazer uma capacitação. Poxa, eu não sei como sair dessa situação, eu preciso me capacitar de alguma forma, eu preciso aprender algo novo para que eu possa sair dessa situação. Então são essas 3 possibilidades que a Mônica tinha, e dentro dessas 3 possibilidades, então ela poderia pedir ajuda para alguém, ela poderia olhar para as áreas da vida dela, ou ela poderia fazer uma capacitação. Na sua opinião, o que seria melhor para ela? Aí você pode votar 1, 2 ou 3, fica mais fácil para você entender. Mas eu coloquei esse joguinho lá no IGTV, se você quiser assistir depois, você pode com calma olhar e ver a live também, que eu vou deixar gravada lá. E aí você vai ter um entendimento mais claro de todas essas possibilidades que a Mônica tinha enquanto decisora da própria vida, né? E agora que vocês já pensaram, já seguiram em frente, vamos ver qual seria a escolha mais assertiva para a Mônica nesse caso. E nesse caso, a escolha mais assertiva para a Mônica seria separar a vida dela em áreas diferentes, tá? Depois eu vou dar para vocês também toda a base que existe para que a gente possa chegar a essa conclusão. Mas olhar para a nossa vida de uma forma mais holística, de uma forma mais ampla, entendendo cada parte, faz com que nós consigamos sair daquela situação de sufoco, porque com certeza nem tudo está ruim de uma vez. Existem áreas que sim, que tem mais demanda, mas tem aquelas áreas que estão indo bem, e elas podem inclusive apoiar nas áreas que não estão indo mal. E às vezes a gente acaba relegando algumas áreas da vida que são importantes, tá? Quando a gente chegar
ao final da live eu vou dar a sequência de como a gente chegou a essa decisão, na verdade, de olhar para as áreas da vida como segunda melhor opção, nesse caso aí que foi o caso que a gente colocou da vida da Mônica. Vamos dar uma avançadinha aqui para a gente chegar no terceiro desafio da Mônica. Então, primeiro ela definiu os objetivos, ok, eu quero isso, 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 mas como estão as minhas áreas da vida? E aí a Mônica tem mais um desafio. O terceiro desafio da Mônica é, olhei para as áreas da vida, o que eu faço agora? Então a primeira opção para a Mônica é agir. A Mônica precisa entrar em ação. Ela já definiu os objetivos, olhou para as áreas da vida, então agora ela vai tomar uma ação. A segunda possibilidade para a Mônica é fazer um plano. A Mônica pode fazer um plano para a vida dela, que envolva as áreas diferentes da vida dela, e aí ela vai ter mais condição de acertar. Ou ainda, a Mônica pode fazer uma análise de cada parte da vida dela. E se ela analisar, vai ficar mais fácil para ela tomar decisões mais assertivas. Qual seria o melhor caminho, qual seria a melhor escolha para a nossa personagem nesse momento? E aí vocês vão pensando se a possibilidade número 1 é ela agir, a possibilidade número 2 é ela fazer um plano, e a possibilidade número 3 é ela fazer uma análise. O que seria melhor para a Mônica nesse momento? Pensando um pouquinho, vocês vão aí tendo as conclusões de vocês. E a melhor possibilidade para a Mônica nesse momento, nessa situação, com tudo isso que aconteceu, é exatamente a opção da análise. Então, primeiro a Mônica precisa analisar. Ela separou as áreas da vida dela, mas agora ela precisa analisar como é que está cada área. E aí, entrando nessa questão da análise, ela vai ter muito mais subsídios para que ela consiga avançar, para que ela consiga, de fato, ter sucesso nas coisas que ela quer fazer. Porque é extremamente complexo o processo da nossa tomada de decisões. Então, nós tomamos cerca de 30 mil decisões por dia. Muitas delas estão numa forma de piloto automático, que se instala em nós desde criança. E aí a gente começa a dar uma explicação, agora a gente conseguiu entender aí qual é a saída para esse labirinto da Mônica, a gente começa a dar uma explicação do porquê essas coisas acontecem. Tem autores que falam em 10%, tem autores que falam em 5%, eu acredito mais os que falam em 5%, que a nossa mente criativa ou mente consciente, ela ocupa 5% da nossa capacidade. O restante vai para o que muita gente diz que é a mente subconsciente ou mente inconsciente. Então, é um exemplo que eu gosto muito de dar para vocês. Imaginem uma briga de duas crianças, uma criança de 2 anos e outra criança de 2 anos. Essa briga é uma briga justa? Uma briga justa. Uma tem 2 anos, a outra tem 2 anos. Se você pegar essa criança de 2 anos para brigar com uma criança de 4, que é o dobro dela, a briga já não é tão justa assim, né? Se você multiplicar isso por 10, uma pessoa de 20 anos brigando com uma criança de 2 anos é totalmente injusto. Agora imagina você, com 5% de consciência, querer brigar contra 95% de consciência. Isso não seria possível. E isso não é possível. O que acontece? Essa programação que nós temos e que se forma basicamente até os 7 primeiros anos de idade, ela acaba nos levando a um piloto automático. E a gente vê na nossa vida muitas situações que se repetem e a gente cai naquele ciclo do padrão. Então tem um padrão que sempre se repete. Quando a gente entende que esse padrão se repete, a gente pelo menos começou a olhar para o nosso destino. Então a gente tomou uma decisão. Peraí, deixa eu olhar aqui como é que eu posso me colocar frente a essa mente subconsciente que é tão mais poderosa do que eu. E aí o que a gente faz? É entender o seguinte, que essa mente subconsciente ela não é sua inimiga, ela trabalha com você e por você. Só que quando nós não entregamos clareza a essa mente, ela vem com os comportamentos que ela já tem. Então é por isso que a inovação é tão difícil, porque você tem que fugir de padrões, você tem que dar um salto e impregnar nessa mente subconsciente tudo aquilo que você pensa e tudo aquilo que você de fato quer para a sua vida. Mas como nós somos tão
influenciados por tudo que acontece à nossa volta, às vezes fica difícil. Às vezes você não consegue dar esse salto de qualidade e colocar um objetivo de uma forma tão clara. Aí por isso teve um escritor americano chamado Joseph Murphy, no século passado, e ele falava muito das repetições. As repetições funcionam? Elas funcionam, mas você tem que acreditar e tem que repetir com um certo entusiasmo. A gente vai falar sobre isso também. Mas repetições funcionam para quebrar padrões. E quando você identificou um padrão e você quer mudar esse padrão, é uma ótima saída. Vamos recapitular um pouquinho aqui aquilo que a gente falou para que a gente possa entrar em sintonia com esse raciocínio de uma forma mais efetiva. Primeira coisa que eu vou falar para vocês é o seguinte: hoje eu Ricardo Martins, tá? Isso aí não é uma prática que exista no segmento acadêmico, mas eu separo o objetivo de meta. Tem gente que acha que é igual e de forma semântica até pode ser. Mas eu coloco hoje o objetivo como um sonho, como um propósito, aquilo que está lá na frente. E a meta o que é? A meta para mim é aquele degrauzinho, que eu subo aqui, até chegar àquele sonho. Quando eu consigo quebrar objetivos e metas, eu começo a tangibilizar o que de fato está na minha frente, o que eu preciso fazer, o que eu preciso aprender, com quem eu preciso conversar, que era aquele problema que a Mônica tinha no começo, entendeu? Então não adiantava ela sair pedindo ajuda para as pessoas, não adiantava ela sair agindo enquanto ela não soubesse pelo menos o que ela queria. Então a primeira coisa, a Mônica precisava definir os objetivos dela. Enquanto ela não definisse os objetivos dela, ela estaria numa situação bastante complexa. Então, ao definir os objetivos, ela pode dar um passo à frente. E quando a gente consegue entregar clareza para o subconsciente, aí vem toda uma força, toda uma energia. Lembra que eu falei lá, imagina você uma pessoa de 20 anos brigando com uma de 2. Não faz sentido. É injusto e não vai acontecer nada. A criança de 2 anos não vai conseguir nada. Mas quando a gente fala de mente consciente e subconsciente, o que acontece? É que a criança de 2 anos, ela manda na criança de 20. De uma certa forma, e quando ela faz isso com uma linguagem correta, de uma forma impositiva, ou com a repetição que o Joseph Murphy falava, ela consegue, de fato, mobilizar toda essa força da mente subconsciente. E é isso que a gente quer despertar todo esse poder que nós temos dentro de nós, para que nós possamos, de fato, entregar aquilo que é melhor para o nosso objetivo. E a gente vê isso a todo momento. A gente vai ver isso em situações que você não imaginava que a pessoa conseguiria e ela consegue um resultado fantástico. O que ela fez? Ela utilizou todo aquele poder que é quase infinito que a mente subconsciente dela tinha. Você vê isso, por exemplo, e aí a gente não faz tanta distinção assim, no caso de cura. A cura, ela está relacionada à religião? Não, ela não está relacionada à religião. Ela está relacionada à crença. A gente vai falar um pouquinho de crença ainda lá na frente. Ela está relacionada à crença. Uma crença poderosa é capaz, sim, de mobilizar o seu subconsciente. O seu subconsciente, ele sabe como te curar de tudo. De tudo. Porque quando você cai e rala o joelho, ele te cura. E tem pessoas que conseguem curas de doenças extremamente graves utilizando esses poderes. Tem pessoas que conseguem sair do zero no conhecimento e alcançar um grande conhecimento utilizando essa força do subconsciente. Tudo isso é possível, mas para isso é necessário que você saiba conversar com ele e siga esse plano de uma forma bastante enfática. A emoção é extremamente importante nisso, a gente vai falar sobre ela também. Entendendo então, agora, voltando lá nos objetivos e metas. As metas são os degraus que constroem a escada que nos levam aos objetivos. Então, pense no objetivo como sendo um sonho, um propósito, algo que está maior. E as metas são os degraus que vão nos levar até lá, tá bom? Esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto que a gente precisa falar também é o seguinte: separar áreas da vida. Quando no segundo desafio a Mônica separou áreas da vida, eu utilizei uma metodologia empregada por um coach e psicólogo americano muito famoso chamado Tony Robbins. Se vocês quiserem informação sobre ele, lá no Netflix acho que tem um documentário chamado Eu Não Sou Seu Guru. Tem um livro que eu gosto muito dele, Desperte Seu Gigante Interior. É um livro sensacional. Se não me falha a memória, no capítulo 12 ele separa 4 grandes áreas da vida. E eu costumo utilizar essas áreas também nos processos que eu faço
de neuroprogramação, e no próprio curso da neuroprogramação, no curso online, também está separado assim. Então você tem uma área profissional e econômica. Então vou olhar para essa área profissional e econômica. Você tem uma área de aventura e lazer. Vou olhar para essa área de aventura e lazer. Você tem uma área de contribuição social. Também é muito importante. Vamos olhar para essa área de contribuição social. E ele coloca lá, também além dessas 3 áreas, a área de autodesenvolvimento, que também é muito importante. Existe alguma mais importante que a outra? Não, não existe. O que pode acontecer é nós darmos mais importância a uma área do que a outra. E tudo bem, não tem nada de errado nisso. A questão é que quando a gente não consegue equilibrar esses pratinhos de uma forma efetiva, muitas vezes lá na frente a gente acaba sentindo arrependimento e sofrimento. Então, quando eu estruturei o modelo da neuroprogramação, o que eu fiz em primeiro lugar? Olha para uma área só. Mas lá na frente você vai ter que olhar para todas elas. E aí, como você já tem experiência com uma área que você trabalhou bem, você vai definir objetivos melhores. Você vai ser mais assertivo e provavelmente você vai ter muito mais sucesso. É isso que a experiência diz para a gente, é isso que os números nos dizem. Então, quando a gente consegue segmentar dessa forma as áreas da vida, profissional e econômica, aventura e lazer, contribuição social, o que eu deixo para o mundo e para os outros, como é que eu olho para as pessoas, e também a parte do autodesenvolvimento, tudo fica mais claro. Na parte de contribuição social tem uma coisa assim que eu gosto muito de pensar, que é muito engraçado. Normalmente nós olhamos para longe, né? Então a gente vê a fome que está acontecendo na África, a gente vê a desgraça dos vendavais, o tsunami que acontece lá na Ásia, mas a gente às vezes não olha para o nosso vizinho, às vezes a gente não olha para o nosso parente, para quem está dentro de casa. Então a contribuição social é uma área muito importante e ela nos convida também a olhar para as pessoas que estão ao nosso lado, não só para quem está longe. Claro que existe muita necessidade no mundo, mas às vezes a pessoa está perto da gente e a gente também precisa entender que essas pessoas precisam e merecem a nossa atenção, tá bom? Então vamos lá, separamos as áreas da vida. No próximo passo, a gente vai falar do último desafio da Mônica. Ela tinha a possibilidade que era sair fazendo. Isso acontece muito. Ela tinha a possibilidade de fazer um bom plano. Isso também acontece. E é muito bom ter um bom plano. E ela tinha a possibilidade de fazer uma análise. E essa é a sacada, entendeu? A análise, ela precede o plano. O plano precede a ação. E a ação precede o resultado. O que a gente vê? O que a gente olha a todo momento? Olha o Poleto chegando aí. Tudo bom, Poleto? Obrigado pela presença. O que a gente olha? A gente olha só resultado. Nós somos focados no resultado. O Roberto Rossini também. Tudo bom, Roberto? Nós somos focados no resultado. Nós temos olhos para o resultado. Mas a gente não costuma ser tão bom para desconstruir. Inclusive, uma das leis fundamentais da vida chama-se lei da causalidade. A 6ª lei fundamental da vida. O que ela fala para a gente? Toda causa tem um efeito, todo efeito tem uma causa. O acaso é o desconhecimento da causa. Quando a gente desconhece a lei, a gente só olha o resultado, a gente não vê como aquilo foi construído. Aquilo foi construído a partir de pensamentos, a partir de emoção, a partir de ações. E aí sim chegamos ao resultado. Então, quando a gente olha parcialmente para isso, nós deixamos uma grande parte do problema sem solução. E quando nós não sabemos construir... Oi, Paulinho, tudo bem com você? Obrigado aí pelo elogio. Quando nós não sabemos construir, nós nos colocamos numa posição inferior à pessoa que chegou à realização. E existe também, às vezes, a pessoa chega à realização, ela não sabe nem como ela fez, ela simplesmente foi fazendo. Claro que existem muitas formas da gente chegar até aí. Então a gente tem, por exemplo, a possibilidade de fazer uma modelagem. Você escolhe um modelo e você vai trabalhando em cima desse modelo, quem é essa pessoa, o que ela fez. Esse modelo ele não precisa ser seu melhor amigo, ele não precisa ser uma pessoa que está no seu entorno. Você pode escolher um modelo, eu posso escolher um Elon Musk, por exemplo. Não é um contato meu, não conheço, mas eu posso modelar de lá várias formas de excelência para que eu atinja resultados também. Posso modelar os meus resultados. E é isso que a gente acaba fazendo aí no processo da neuroprogramação.
Mas você tem muitas possibilidades hoje. Você pode entrar no site, tem mais de 120 vídeos lá para você assistir. Você pode baixar gratuitamente o e-book da neuroprogramação. Tem o caminho da realização, que é o e-book. Você tem o curso da neuroprogramação online. Você pode fazer mentoria comigo. Não sei o que você vai fazer, mas você pode fazer muita coisa para que você saia desse estado em que as decisões estão difíceis, que as escolhas parecem confusas, para que você tenha e ganhe assertividade. É isso que a gente quer deixando esse conteúdo aqui para vocês, tá? Que você consiga de fato encontrar os seus melhores caminhos. Falando um pouco desse modelo APIC. O que é isso? Análise, planejamento, implementação e controle. A análise, a gente vai entrar em estado de racionalidade. Análise são fatos e dados. A análise, ela não é emocional. Mas o planejamento, ele é emocional. Quando você entra no estado de planejamento, já é emocional, porque você vai usar o que é criatividade. Então, é um processo muito emocional, muito emocional. Quando você entra na questão da implementação, é mais emoção ainda. Você vai colocar aí todo o seu empenho, todo o seu entusiasmo, toda aquela vontade na execução. Então, isso é fundamental para que você consiga chegar lá nos seus resultados. E o controle, o que é? Uma fase racional de novo, na qual você vai olhando aquilo que foi planejado versus aquilo que está sendo realizado e vai comparando e fazendo as suas correções. Um exemplo que eu gosto muito de dar é o exemplo do foguete. O foguete, ele sai da Terra e vai para a Lua. É muito difícil errar a Lua. A Lua é um alvo muito grande. O que ninguém conta para gente é que todo foguete sai errado. Todo foguete erraria o alvo, por vários fatores. A gente tem a gravidade, a gente tem campos magnéticos, tem o vento, tem a temperatura, tem uma série de fatores que fazem com que esse foguete saia errado. O que ele faz no meio do caminho? Ele acerta o curso dele. É isso que a gente precisa fazer. Uma vez que você tem um objetivo, esse objetivo pode ser muito grande, pode ser que você fale, poxa, isso eu não vou errar, mas preste atenção que sempre existe a possibilidade de fazer um acerto no seu caminho. Agora, com o seguinte, fazer um acerto, tudo bem. Fazer acertos toda hora tem alguma coisa errada. Então, o plano não foi bem feito, a análise foi pobre. O mundo moderno nos convida à ação. E a gente vai agindo. Ótimo, muito bom. Só que quando você age sem análise, sem planejamento, você tem uma coisa chamada retrabalho. O retrabalho hoje talvez seja uma das formas mais perversas de perda de dinheiro em empresas. Porque o retrabalho ele não é contabilizado, o funcionário já está lá, você vai contar mais do que isso. Simplesmente você está perdendo tempo. Perdendo tempo, você está perdendo dinheiro. Então, é importante que você tenha uma boa análise de qualidade, para gerar um plano de boa qualidade, que vai gerar uma implementação boa, uma ação legal, que vai trazer o resultado que você quer. Só cuidar com o seguinte, tudo tem prazo. Então, aquelas pessoas mais analíticas como eu, a gente acaba tendo uma tendência, que é ficar preso à análise. Cuidado que isso é paralisia por análise. Isso não pode acontecer. A análise também tem prazo, tá? Mas invista tempo nisso. Faça uma análise bem feita, faça um planejamento bom, faça uma implementação de qualidade com muita emoção e faça um controle adequado, olhando aí de fato aquilo que foi planejado, que foi realizado. Dando sequência aqui, isso é o que eu chamo de caminho da realização. O que é o caminho da realização? São pensamentos que disparam emoções, que disparam ação e que disparam resultado. O caminho para se realizar algo é sempre esse. Vamos lá. O que são pensamentos? Pensamentos são a primeira expressão da consciência. O pensamento ele é regido por leis que nós não entendemos muito bem, que estão lá presas às partículas. Elas estão na física quântica. E a física quântica é uma física complexa, que nem sempre combina com a física clássica. Ou seja, nem sempre aquilo que a gente vê lá na física quântica, lá nas partículas, a gente vê no plano macro. Mas pode ter certeza de uma coisa, existe sempre correspondência, que é a segunda lei fundamental da vida. O que está em cima é como que está embaixo, o que está dentro é como que está fora. Então, prestar atenção, observar, é uma outra qualidade que o ser humano moderno deixou a desejar. Porque nós somos impactados por muitas informações. E olha que apesar de tudo isso, tem um dado muito legal que é o seguinte: de tudo que a gente vê, a gente só consegue captar 2%.
Todo o resto ao nosso entorno, ele é completado pela nossa mente. E nós utilizamos para isso 3 ferramentas importantes: omissões, generalizações, né? A gente tem essa mania de ou a gente não vê, ou a gente generaliza, ou distorções. Então é sempre assim: omissão, generalização e distorção. Não dá para explicar tudo isso, senão o vídeo ficaria muito longo, mas se você quiser baixar gratuitamente lá o e-book da neuroprogramação, você vai entender mais sobre o tema. Se você quiser evoluir, fica à vontade, tá bom? Tem o curso online, tem a mentoria, tem tudo que você quiser. E tem também mais de 120 vídeos para você assistir lá no nosso canal, tá? Vamos pensar então. Pensamentos. Pensamentos são a primeira expressão da consciência. Pensamentos, eles sofrem um efeito chamado efeito não local. O que é isso? Isso tem a ver com um fenômeno da física quântica chamado de entrelaçamento ou emaranhamento. Então, se você tem 2 partículas, você faz uma composição com essas 2 partículas, mesmo que você as afaste por todo o universo, quando você mexer em uma partícula, a outra partícula vai reagir. Isso é muito mais rápido do que a velocidade da luz, porque isso é não local, é um efeito não local. E nós ainda não temos uma boa explicação para isso, mas o fato é que funciona assim. Talvez essa seja simplesmente uma regra combinada do universo, a gente não sabe, mas o fato é que acontece assim. Tanto é que a gente tem grandes físicos que morreram e não acreditavam nisso, mas hoje existe prova cabal, não tem mais dúvida sobre isso. Isso existe, é um fenômeno que existe. O pensamento, ele funciona assim. Então o pensamento, ele é extremamente rápido. O que nós temos a impressão? Nós temos a impressão que a emoção molda o pensamento, mas é o contrário, é o pensamento que molda a emoção. O que é emoção? Emoção são pacotinhos prontos que a natureza nos deu para que nós tenhamos comportamentos adequados a cada situação de uma forma rápida. Isso faz com que o nosso cérebro, que é um cara muito gastão, que consome pelo menos 20% da energia do corpo e pesa só 5%, que ele gaste menos. Então é isso que acontece. As emoções, elas são uma forma como se fosse um arquivo zipado. Então, quando chega a informação, lá o pensamento colocou a informação, a emoção se manifesta. Muito bem, porque a emoção, ela é extremamente necessária para nós. A emoção é o combustível. Pense sempre na emoção como combustível. A emoção, ela pode criar, ela pode estar lá no seu foguete e te levar para onde você quiser, ou ela pode destruir tudo, ela pode explodir. Isso acontece por quê? Porque nós temos uma sobrecarga emocional, e essa sobrecarga emocional, ao invés de nos impelir para a ação, que seria o próximo passo, ela retorna ao pensamento. E aí esse pensamento misturado com a emoção, ele vai gerar uma coisa chamada sentimento. Então o sentimento, ele é mais complexo que a emoção. O sentimento, você percebe um aroma. Você se lembra lá da cozinha da sua avó. Você sente o toque de um tecido. Poxa vida, isso aqui eu usava na minha escola e tal. Então o sentimento, ele é capaz de nos mobilizar assim. Sentimentos que se repetem, ou seja, quando a gente coloca a emoção muito misturada com o pensamento, aí a gente cria uma crença. Crenças são boas ou ruins? Tanto faz, elas podem ser boas e podem ser ruins. Tem crenças que nos empoderam e tem crenças que nos adoecem. Então, criar as crenças não é um processo normalmente feito de forma consciente. Lembra que eu falei lá, até os 7 anos de idade, a gente vai tendo todas aquelas informações, e aí nós ficamos presos a crenças que nem sempre são nossas, né? Nem sempre são adequadas ao mundo moderno. Então a gente precisa, de tempos em tempos, rever essas crenças, o que está acontecendo. E é o período de análise que eu falei para vocês, que a nossa personagem do nosso game lá, a Mônica, ela teria que passar. Então a Mônica, 39 anos, solteira, sem filhos, vivendo todo aquele estado de confusão, ela tem que entrar no estado de análise, porque senão esse pensamento vai ficar misturado com essa emoção, vai gerar uma crença nela do tipo, poxa, eu tô velha, e ela não tá velha. Poxa, eu não sou capaz. Ela é capaz. Então esses momentos são ótimos momentos para que a gente consiga desvincular, e a gente pode fazer isso através de um processo de terceirização, ou seja, eu posso escolher um modelo para mim que olhe para mim de fora e me diga quem eu sou, me diga se eu estou indo bem e tal.
Nesse processo eu consigo talvez desvincular um pouco as minhas crenças dos fatos e das necessidades que eu tenho para aquele momento. E a gente faz muito isso quando a gente usa, por exemplo, exercícios de PNL. A gente consegue fazer todo esse processo aí que faz com que nós tenhamos uma clareza maior sobre os nossos estados. Mas o caminho é esse. Pensamentos vão disparar emoções. Se você controla melhor os pensamentos, você controla melhor as emoções. O que vai acontecer? Ações de melhor qualidade. Com isso, resultados mais efetivos. Pense nisso como o caminho da realização. Tem até um e-book lá para você dar uma olhada. O caminho da realização é sempre isso. Pensamentos que disparam emoções, que disparam ação, que disparam resultados. Então faça essa estrutura na sua vida e aí você consegue fazer com que tudo isso acabe sendo um processo natural, fisiológico, de uma transformação positiva para você. Dando sequência aqui, a gente vai mostrar agora algo que para o pessoal do Instagram, eu vou gravar essa live do YouTube e vou deixar com as imagens lá, fica mais fácil, tá? Mas o que eu estou mostrando aqui agora? Estou mostrando para o pessoal do YouTube os níveis neurológicos. Os níveis neurológicos, eles são a forma pela qual nós catalogamos todas as informações. É isso aí, Roberto. Obrigado. E a Érica também. Obrigado, Érica. Os níveis neurológicos, eles são um trabalho de um dos especialistas em PNL mais respeitados do mundo, chamado Robert Dilts. O que o Robert Dilts fez? Ele catalogou a forma pela qual nós processamos as nossas informações. Então, o nível mais alto, pense nisso como uma pirâmide, né? Então, no nível mais alto, que é o nível espiritual ou do legado, é aquilo que vai além de você. Ou seja, qual seria o motivo pelo qual você se colocaria em uma situação de risco? Talvez um pai por um filho, talvez alguém por uma causa ideológica, talvez alguém por política, mas vai ter aquela pessoa que vai fazer isso por causa do time de futebol. Infelizmente, não é uma decisão racional, tá? A gente está falando aqui de legado. E quando isso está arraigado na pessoa, é muito difícil de mobilizar. A gente só consegue com alguma coisa do mesmo parâmetro, né? Então, por exemplo, uma pessoa que se coloca em risco por conta de um time de futebol, de uma briga, talvez seja o momento dessa pessoa parar e analisar o que alguém indica para ela, que você tem uma família. Como vai ficar essa sua família sem você? Aí você vai ter uma briga lá em cima, entendeu? Uma briga nesse nível mais alto. A espiritualidade, ela é seguida, ou o legado, ela é seguida por um nível chamado de identidade. A identidade é quem eu sou. E quem eu sou faz todo sentido para que eu consiga entregar aquele legado. Então o legado, ele acaba sendo, de uma certa forma, influenciador da individualidade. A individualidade, ela segue o legado. Então, para que eu consiga ser uma pessoa que traga coisas boas para a humanidade, eu preciso ser tal pessoa. Eu preciso ocupar esse espaço. Eu preciso passar essa imagem. Então, aí a gente tem a individualidade. Depois disso, logo abaixo da individualidade, tá. Mas para eu ser essa pessoa, o que eu preciso acreditar? E o que eu preciso valorizar? Crenças e valores, elas estão no mesmo patamar da pirâmide. Por quê? Digamos que o Ricardo Martins tenha hoje 140 quilos e eu sei que para mim não é bom. Eu não duvido disso. Isso não é um problema de crença. Eu sei disso, eu li estudos e tal. Talvez para mim ter 140 quilos, nos meus grandes 1,75 m, não seja bom. Mas, nos meus valores, tomar uma cervejinha com os meus amigos está na frente. Então, o prazer, ele está na frente e ele organiza a crença, entendeu? É assim que funciona. Então, quando a gente mexe nos valores, a gente troca a ordem das crenças, mas elas estão lá, as crenças existem. Os valores simplesmente organizam as crenças e vão mudar o quê? O próximo nível, que são as nossas capacidades. Então, o que eu posso fazer, o que eu sei e o que eu não sei fazer? Depende muito de crenças e valores. Por exemplo, se eu tiver uma crença, poxa, se eu dirigisse, eu seria uma pessoa mais independente. Porém, se lá nos meus valores, mas eu não quero me esforçar para dirigir porque
Na minha família, ninguém dirige, ou então, porque eu moro e trabalho perto do trânsito, não é importante. Então, eu sei que aquele comportamento seria bom, mas se eu não valorizo ele, isso não vai aparecer nas minhas capacidades. E as minhas capacidades estão acima de um nível chamado comportamento. Eu só posso me comportar se eu tiver aquela capacidade. Imagine que tem um carro no ambiente. Poderia ser um comportamento adequado, eu pegar o carro e dirigir. Mas se eu não tenho a capacidade de dirigir, eu não vou dirigir, não consigo dirigir. E o comportamento vai influenciar onde? No ambiente. O ambiente é tudo aquilo que nos cerca. E quando a gente coloca isso no caso da Mônica, que a gente estava analisando, a Mônica só está olhando para o ambiente, a Mônica está presa no nível do ambiente. Então a Mônica ela precisa fazer toda essa mudança de organizar, em primeiro lugar, os objetivos dela, olhar para as áreas da vida dela, e aí sim fazer uma análise de cada área. Aí ela começa a olhar, poxa, mas eu não tenho esse comportamento ainda, o que eu vou fazer? Eu vou buscar uma capacidade, eu vou subindo na pirâmide. Essa capacidade faz jus às minhas crenças e valores? Faz. Então eu subo na pirâmide, porque aí eu vou ser tal pessoa e vou deixar esse legado para o mundo. E assim funciona. Esse é um mapa muito bom que faz com que nós entendamos muito daquilo que nós somos, da pessoa que nós somos e de tudo aquilo que é possível nós realizarmos, uma vez que nós entendamos aí que nós temos decisões a tomar, mas nós podemos gerar escolhas. E essas decisões elas podem ser mais assertivas para a gente. Como é que a gente vai fazer isso? Em primeiro lugar, olhando para objetivos. Em segundo lugar, a gente vai separar as áreas da nossa vida. E depois disso a gente vai analisar cada área da vida. Analisou, planejou, implementou, controlou, você vai chegar a resultados mais positivos. Gente, tudo isso é uma síntese, né, que eu fiz para vocês, que vocês vão encontrar dentro do site, lá nos vídeos, vão encontrar nos cursos, vão encontrar em vários lugares. E esse material ele fica disponível para vocês. Eu vou deixar aqui para vocês no YouTube, vou deixar gravado, vou deixar também no IGTV, talvez eu faça uma edição lá no IGTV, para que fique com as imagens também, e aí vocês consigam aproveitar melhor e de uma forma mais positiva aí. Oi Ana, tudo bem? Obrigado, viu? Obrigado, Carla. E aí a gente consegue fazer de uma forma mais estruturada tudo aquilo que nós pretendemos, tá? Como eu falei para vocês, essa live ela foi planejada aí para esse tempo, acho que 40, 45 minutos está de bom tamanho. Eu agradeço muito a vocês que participaram. É sempre um prazer poder rever tantos amigos, colegas, gente do bem querendo dar um salto de qualidade na vida. A gente está à disposição, tem lá muito material gratuito para vocês podem olhar lá o site, tem no YouTube, tem no Instagram. A sequência que eu tenho feito é mais ou menos essa. Eu escrevo um post bem completo, aí eu gravo um vídeo e coloco algumas pílulas por conta das ferramentas, né? O Instagram ele pede posts mais curtos, no YouTube dá para colocar mais alguma coisa e eu deixo o artigo lá que fica no site e você tem acesso livre para que você possa aí fazer de forma mais completa todo esse caminho, toda essa jornada aí que vai te levar a um futuro melhor. Gente, muito obrigado, Carla, obrigado, Roberto, obrigado a todos vocês, Luiz, poxa, muito feliz aí com a presença de vocês, tá? E que vocês tenham de fato aí proveito desse material que está à disposição de vocês e foi feito principalmente aí com muito amor e carinho, pensando na evolução de cada um de vocês, tá? Muito obrigado, gente, nós nos vemos aí na próxima live. Tchau, muito obrigado.